O segredo para sair de todas as dívidas. Por que você compra o que não precisa? Lição de moral e humildade. Por que você nunca sai das dívidas? Não é falta de dinheiro, não é falta de trabalho. É porque você compra o que não precisa, para impressionar quem não importa. E essa é a prisão financeira que ninguém te conta. Deixe-me contar a história de um homem chamado André. André trabalhava duro, acordava cedo, fazia horas extras e ganhava razoavelmente bem, mas estava afogado em dívidas. Cartão de crédito estourado, financiamentos atrasados, empréstimos sem fim, e ele não entendia por quê. Eu trabalho tanto, por que nunca sobra? Mas quando você olhava a vida de André, a resposta era óbvia. Ele vivia de aparências, dirigia um carro que não podia pagar, financiado em 72 vezes. Usava roupas de marca compradas no cartão parcelado. Frequentava restaurantes caros, sempre para postar nas redes sociais. Preciso mostrar que estou bem, ele pensava, mas por dentro estava destruído. Toda noite olhava as contas com o estômago revirando. Como vou pagar isso? Mas no dia seguinte, quando via os amigos com tênis novo, comprava um também. Quando via colegas viajando, parcelava uma viagem. Quando via alguém com celular novo, trocava o dele. Ele não comprava porque precisava, mas porque não queria ser menos. E essa era a prisão dele. Um dia, André foi promovido. Aumento de salário. Ele ficou animado. Agora vou sair das dívidas. Mas o que aconteceu? As dívidas aumentaram, com mais dinheiro, comprou um carro melhor, uma casa maior, roupas mais caras, e continuou quebrado. Porque o problema não era o salário, era a mentalidade. André vivia para impressionar, e impressionar não tem limite. Sempre tem alguém com mais, sempre tem algo melhor, e André queria acompanhar. Até que tudo desmoronou. O banco ligou, carro seria apreendido, casa em risco. André entrou em pânico. Como eu cheguei aqui? Trabalhava tanto, ganhava bem, mas estava falido. Naquela noite, desesperado, foi visitar seu tio, um homem simples, aposentado, vivendo em uma casa modesta. André sempre o considerou fracassado, mas naquele momento, precisava de conselho. Tio, eu não sei mais o que fazer. Estou afogado em dívidas. O tio ficou em silêncio, tomou um gole de café e perguntou: Quanto você ganha? André respondeu. Bom salário, disse ele. Agora me diz, quanto você gasta? André hesitou. Mais do que ganho. Exatamente. E por que você gasta mais do que ganha? André ficou quieto. Porque eu preciso manter meu padrão. Padrão ou aparência? O tio sorriu. Você compra o que não precisa para impressionar quem não se importa. E se pergunta por que não tem paz? O tio apontou pela janela. Vê aquele vizinho? Ele ganha metade do que você, mas tem casa própria, carro quitado, dinheiro guardado. Sabe por quê? André não sabia, porque ele não liga para o que os outros pensam. Ele dirige um carro simples, não porque não pode comprar melhor, mas porque não precisa provar nada. Usa roupa básica não porque é pobre, mas porque é livre. Livre da opinião alheia, da vaidade, das dívidas. André sentiu o impacto. Mas tio, se eu andar de carro velho, vão pensar que eu sou pobre. O tio respondeu. E daí? O que importa? O que eles pensam? Você prefere parecer rico e estar quebrado? Ou parecer simples e estar em paz? Porque você não pode ter os dois. André ficou em silêncio. Filho, a prisão financeira começa na vaidade. Você quer ter o que os outros têm. Quer mostrar que é bem-sucedido. Mas sucesso de verdade não é exibição. É paz. É dormir tranquilo, não dever para ninguém, ter liberdade. E você tem isso? André começou a chorar. Não tinha paz, nem liberdade, nem tranquilidade. Tinha um carro bonito, mas seria apreendido. Tinha roupas de marca, mas devendo no cartão. Tinha aparência de sucesso, mas estava falido. Tio, o que eu faço? O tio colocou a mão em seu ombro. Pare de viver para os outros e comece a viver para você. Corte tudo que é só aparência. Fique só com o essencial. Venda o que não precisa. Quite o que deve. Recomece. Mas desta vez, livre. Livre da opinião alheia. Livre da vaidade. Livre das dívidas. A casa do tio era simples, mas tinha algo que André não tinha. Paz. Não tinha luxo, mas tinha tranquilidade. Não tinha ostentação, mas tinha liberdade. E André percebeu. Trocou liberdade por aparência. Paz por vaidade. E agora pagava o preço. O tio abriu Provérbios 13:7.
Há quem pretenda ser rico e não tem nada. Há quem pareça pobre e tem grandes riquezas. André, você pretende ser rico, mas não tem nada, porque gastou tudo para parecer. A verdadeira riqueza não é o que você mostra, é o que você tem. E você não tem nada. André saiu dali decidido. Ia mudar. Não o salário, mas a mentalidade. Ia parar de viver para os outros e começar a viver para si. Na segunda-feira, André tomou a decisão mais difícil da vida. Ia vender tudo que era só aparência. O carro financiado, vendeu, comprou um carro usado. Simples, mas quitado. As roupas de marca, vendeu, ficou com o básico. Simples, mas suficiente. O celular top de linha, trocou por um básico. Funcionava. E isso era o que importava. No começo, foi humilhante. Os amigos riam. André, o que aconteceu? Você caiu na vida? Os colegas comentavam. Você está andando nesse carro? A família estranhava. Por que está usando essas roupas? André sentia vergonha, mas lembrava das palavras do tio. Você prefere parecer rico e estar quebrado, ou parecer simples e estar em paz? E escolheu a paz. Nos primeiros meses, foi difícil ver os outros com coisas novas, e ele não ver os amigos viajando e ele em casa. Mas algo estava mudando. As contas começaram a fechar, as dívidas começaram a diminuir. Pela primeira vez em anos, André dormia tranquilo. Não tinha o melhor carro, mas não devia. Não tinha as melhores roupas, mas tinha paz. Não impressionava ninguém, mas estava livre. E essa liberdade era melhor que qualquer like. 6 meses depois, André quitou todas as dívidas. Não porque ganhou mais, mas porque gastou menos. Não porque teve sorte, mas porque teve humildade. 1 ano depois, tinha dinheiro guardado, algo que nunca teve. E percebeu algo incrível. Quanto menos se importava com a opinião dos outros, mais feliz era. Quanto menos comprava para impressionar, mais dinheiro tinha. Quanto mais simples vivia, mais livre se sentia. André voltou à casa do tio. Tio, obrigado. Você me salvou. O tio sorriu. Eu não te salvei, você se salvou. Quando decidiu parar de ser escravo da aparência, a maioria das pessoas está presa, não ao salário, mas à vaidade. Ganham bem, mas gastam tudo para parecer que ganham mais. Vivem quebradas, estressadas, infelizes, mas você se libertou e agora vai prosperar de verdade. André entendeu profundamente. Então o segredo não é ganhar mais, é gastar menos. Exatamente, disse o tio. E gastar menos não é miséria, é sabedoria. É viver abaixo das suas possibilidades, é ter controle, é ter liberdade. A Bíblia diz: mais vale o pouco com justiça do que grandes rendas com injustiça. E injustiça não é só roubar, é viver além do que pode, é se endividar para manter aparência, é sacrificar a paz pelo like. E você fez isso por anos, mas agora é livre. André abraçou o tio com lágrimas nos olhos. Era verdade. Ele era livre. Agora, eu pergunto a você, você é livre ou é escravo da aparência? Compra porque precisa ou para impressionar? Vive dentro das suas possibilidades ou vive de aparências? Porque essa escolha define tudo. A raiz das dívidas não é falta de dinheiro, é vaidade. É querer ter o que o vizinho tem. É querer mostrar que tá bem. É viver para likes, comentários, inveja alheia. E isso destrói financeiramente, emocionalmente, espiritualmente. André vivia assim e estava falido. Mas quando se libertou da vaidade, se libertou das dívidas. E você, vai continuar sendo escravo ou vai ter a humildade de viver simples? Humildade não é pobreza, é sabedoria. É saber que você não precisa provar nada para ninguém. É ter paz em vez de aparência. É ter liberdade em vez de like. Comece hoje. Olhe suas contas e seja honesto. O que você tem que é só aparência? O carro que não pode pagar? Venda. As roupas compradas no cartão? Corte. As assinaturas que não usa? Cancele. Fique só com o essencial e você vai ver. Sua vida vai mudar. As dívidas vão sumir. A paz vai voltar e você vai dormir tranquilo, não porque tem mais, mas porque deve menos. Não porque impressiona mais, mas porque é livre. Esse é o segredo que André descobriu. Humildade é a chave da libertação financeira. Não é ganhar mais, não é ter sorte, é ter a coragem de viver simples,
de andar de carro velho, de usar roupa básica, de não ligar para a opinião dos outros. Quando você fizer isso, vai prosperar. Não da noite para o dia, mas de forma consistente. E essa prosperidade será real, não aparente. André entendeu isso. O tio ensinou isso. E agora você sabe, a pergunta é, vai viver? Vai continuar sendo escravo da aparência? Ou vai ter a humildade de se libertar? Só você pode fazer essa escolha. E ela define seu destino financeiro. Escolha hoje, escolha agora. Humildade, simplicidade, liberdade. Esse é o caminho. E quando você andar nele, vai prosperar de verdade.